Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut, Eu sou o Thiago Kempen. episódio número 146 do nosso OdontoCast. Hoje com um convidado super especial para vocês que estão entrando através do perfil do nosso convidado. Fica o convite de ouvir os outros 145 episódios da semana passada, inclusive o último, 145. Está imperdível, impagável. Foi com o nosso querido Carlos Maranguelo, lá de Porto Alegre. A gente se divertiu muito também, né? Como eu garanto que vai ser diversão garantida para quem ficar hoje conosco, muito aprendizado, muita informação e muita diversão também, porque a gente precisa disso, gente. Não é só trabalhar, não é só bancada das 6 da manhã às 10 da noite, não é só pensar em conta para pagar, tem que relaxar. E para relaxar, nada melhor do que você, enquanto está aí fazendo sua aplicação, seu planejamento, seu desenho, sua finalização, você colocar lá no Spotify, colocar Google Podcast, no nosso aplicativo, na plataforma Android, aplicativo da K2Go, e deixar rolar aí esses bate-papos. Temos algumas séries que são bem interessantes, por exemplo, a série Por Dentro dos Laboratórios do Brasil, onde nós temos convidados como Alex Formiga, como a querida Gislene e o Roberto da Dental Fix, como Marcos Celestrino, tem vários, eu não vou falar todos aqui, senão vou me alongar demais e vou ser injusto com a maioria. Temos a série K2Go Convida, com o Gineton Rodrigues, com o Paulo Giovanni, com o Dardo Soares, e também muitos outros grandes convidados, que vale muito a pena, e também muitos encontros filosóficos, onde eu e o Thiago falamos sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, falamos sobre egrégora, sobre o prazer de você fazer bem feito, com conforto, e com um dinheirinho no bolso para deslizar e não precisar se arrastar pela vida, né? Que é isso que é a consultoria, esse é o nosso foco, né? Tornar o mundo da prótese um mundo melhor para todos vocês. Então, vale a pena. Então, os nossos conteúdos são muitos em k2go.com.br, como eu já falei, e também nós temos muita coisa no Instagram, Comunidade K2Go, no YouTube youtube.com/comunidade K2Go, e no Facebook. facebook.com/comunidade K2Go. Nosso convidado de hoje, ele está na grade, na programação Masters, agora da nova versão do Expolab, que se chama Pro Experience. Depois o Thiago vai passar aí tudo que você precisa saber para como acessar essa grade Master e também as trilhas do conhecimento, que a K2Go vai ter. Eu e o Thiago vamos ter a honra de fazer a abertura no dia 29 de setembro, vai ser uma quinta-feira, a partir das 11h30 da manhã. A gente promete que vai ser bem divertido, bem integrativo, como é a nossa consultoria, como é a K2Go. E o nosso convidado muito nos honra, porque além de participar dessa programação Master com um tema que eu particularmente sou extremamente interessado, já venho estudando, ele não sabe ainda, mas eu fiz até psicologia analítica de Jung, até para me aprofundar um pouquinho, além de neurolinguística, PNL e várias outras coisas. Então é uma coisa que são ferramentas, na realidade, que a gente acaba utilizando também na consultoria. Mas, além disso, ele é presidente de honra desse evento. Você sabia, Thiago? Ele vai ser presidente de honra do Pro Experience. Então, Thiago, quem é o nosso convidado e qual é o nosso tema de hoje? Hoje, para falar sobre morfologia e os 4 temperamentos, o nosso presidente de honra, o querido José Pereira Flores. Bem-vindo, Flores. Tudo bom, meu querido? Muito obrigado a vocês, né? Queria agradecer o convite, né? E eu estou aqui para agradecer a TEDESC, agradecer o presidente da TEDESC, o Evandro Souza, o Marcos Celestino, diretor científico. E estou muito feliz pela honra, né, de ser presidente de honra. Me pegou meio de surpresa, né? Eu nunca fiz nada nesse sentido, né? Eu sempre faço porque eu amo a profissão, sempre me dediquei ao máximo, né? Gosto muito da área de ensino, né? E eles me pegaram com essa surpresa aí. Eu acho que lá no dia eu vou chorar. Estaremos lá juntos, com certeza vai ser uma cartaz absoluta lá, porque para nós também, olha a honra também de participar Se das eu não trilhas, chorar, né, me interna. Então, assim, já para começar esse bate-papo, né, a morfologia, os 4 temperamentos, até eu falei, e é verdade, Flores, eu adoro tudo que se refere a esse tema. Falei aí, o Jung já tratava disso lá no começo do século XX, né? Aí deu origem, foi a sementinha que depois originou a análise de perfis comportamentais, que a gente usa muito no mundo corporativo,
E, inclusive, hoje, na nossa consultoria de recursos humanos, que é liderado pela nossa querida Elaine Amorim, nós temos a análise DISC. Nós temos uma parceria com a empresa Solids, né? Então, a gente, através da leitura dessa análise, quando a gente, um cliente, um parceiro, contrata uma consultoria nossa, o primeiro passo é a gente entender o temperamento dos donos. Porque não adianta a gente começar a despejar processos, números, controles para um cara fleumático puxando para o melancólico. Não adianta eu querer falar muito, ai, não, tenha paciência, sem pressa e nem pausa, para um sanguíneo, ele já começa a balançar a perninha lá na cadeira. Então, a gente tem que entender um pouco do comportamento humano, e eu fiquei muito surpreso quando eu vi esse tema, né, a morfologia, porque eu trabalhei já liderando uma equipe aí com dentes de estoque, né, quando eu trabalhava na indústria, e a gente falava em perfis físicos, em arquétipos físicos, né, de descendência, de raça, é afrodescendente, é oriental, é alto, é baixo, é magro, é gordo, né, então a gente falava nisso, mas não chegava nesse estágio da arte aí de falar dos 4 temperamentos. Então eu queria que você explicasse aí para os nossos ouvintes o que são esses 4 temperamentos e como que a morfologia, o tipo, a arcada, tem a ver dentro desse trabalho que você desenvolve como professor e como protético. Assim, eu tenho uma história de laboratório grande, né, e também de professor de arte marcial. Dei aula há 7 anos na formação de prótese, e aí eu tive que estudar alguns assuntos relacionados à gestão e a entender as pessoas, né? Como gerenciamento pessoal, como gerenciamento de pessoas, como marketing, endomarketing. E eu fiz alguns cursos nesse sentido, né? De neurolinguística, para entender todo o corpo, né? Então, eu fui juntando isso. Eu sempre fui curioso nesse aspecto. PNL, todo esse aspecto ligado ao ser humano. Por quê? Porque, geralmente, dentro de uma sociedade, eu era líder. Dentro da academia, eu também era um determinado líder, como professor dando aula. Então, eu precisei entender o ser humano, como era o aprendizado de cada um, né? E todo esse lado de empreendedorismo das pessoas. Então, eu tive que acabar desenvolvendo isso. Isso ficou meio para trás, né? Eu sempre gostei muito dessa área de ensino. E aí, num determinado ponto, isso estava guardado. E eu comecei a estudar DSD, fiz curso, e eu vi que tinha uma ligação. Tinha uma ligação dos temperamentos. Então, eu falei, nossa, isso se encaixa no assunto que eu gosto, que é gerenciar pessoas. Então, eu comecei a fazer a ligação, o meu perfil de personalidade é igual ao São Tomé, eu tenho que provar para crer se isso é uma verdade. Eu sempre faço essa ligação. Depois que eu provei, aí eu sim, isso é uma verdade. Então, foi assim que desenvolveu tudo isso. E aí, eu vi que estava inserido dentro da profissão, né, que eu já estou há muitos anos na profissão. Eu comecei a dar curso em meados de 90, mais ou menos, né, na PEDESP, de uma área específica, Cross Total, né, e fui desenvolvendo e basicamente eu dei quase todas as áreas. Então, acabei desenvolvendo isso. Na verdade, esse assunto é antigo, né? Começou lá em 400 a.C., por Hipócrates, que começou a se preocupar com os temperamentos humanos. Então, eu fui buscar isso. Depois, Philip Hallowell publicou esse assunto nos dias atuais, ele é vivo ainda, eu acho que está na região de Itu, foi contratado para desenhar rostos, e aí com várias expressões. Então, ele começou a desenvolver isso. E nesse meio, até eu chegar nesse conhecimento, eu fui a campo, fui estudar. Eu peguei aquela base dos 4 temperamentos, melancólico, sanguíneo, fleumático e colérico, e comecei a fazer minhas análises diretamente, para ver se isso coincidia com os dentes. Quem foi o primeiro a falar de visagismo dentro da odontologia foi Paulo Palucci, cirurgião dentista, que fez seu livro em 2011, mais ou menos. Eu tenho uns 84 livros, mas dentro do livro eu não leio ele, eu pego a essência dele. Eu tenho essa condição de aprender a essência, pegar sempre a essência. Aí eu comecei a juntar tudo isso. O que você tem que entender é assim, como eu sou técnico, a partir do momento que eu comecei a fazer casos ao vivo, ou que eu tinha contato com o paciente,
É 80% a 90% dos meus casos eu mexeria em alguma coisa. Ou era cor, ou era ângulo, porque não estava de acordo com esse paciente. Então começou tudo aí. Esse foi o fio da meada. E eu conseguia identificar de quem eram os trabalhos. Então, puxa vida, eu também tinha uma linha padronizada de trabalho. Por quê? A minha referência que está no meu subconsciente, a forma que eu vou mais desenvolver. Então, eu vou acabar vendendo a minha forma. O dentista compra porque ele viu. E, de repente, não serve para todos os clientes. Quando existe uma comunicação ideal, a gente ainda faz algumas modificações, né, na prova do trabalho. Mas, caso ao vivo, não dá para fazer isso. Não dá, porque são 3 dias, é full. Eu tenho que acertar de primeira. Eu vou ficar bom ou fica ruim. Então, eu comecei a estudar isso. O que a gente tem que entender, assim, existe uma linguagem universal, lógica, dentro da arquitetura, dentro da parte de imóveis, dentro da construção civil. Linhas paralelas e longas têm a conotação de forte. Linhas paralelas e proporcionais, mais quadradas, têm uma conotação de equilíbrio. Linhas ovaladas, suaves, têm uma conotação de suavidade. Você pode encontrar isso nas construções de Niemeyer, que ele trabalha linhas verticais, longas, e linhas arredondadas, para ter um equilíbrio. Então, ele tem forte e suave junto. E aí, eu comecei a estudar mais. Na verdade, você vai encontrar bastante isso em análise facial, né? Onde se fala morfopsicologia, que analisa as linhas do rosto. Então, você vai ter linhas do rosto paralelas e longas, você vai ter linhas do rosto proporcionais, mais quadradas, mais suaves, ovaladas, e você vai ter linhas mais triangulares. Os triangulares são os dinâmicos. Então, o que o Braulio Poulos fez? Trouxe isso para dentro da odontologia. Então, linhas do rosto, tá? Porque não existe rosto triangular, senão você seria um alienígena. Pelas linhas do rosto, consegue-se avaliar a personalidade. Então, ele trouxe isso para as linhas dos dentes, aresta mesial, aresta distal. E como eu sou professor de morfologia, eu comecei a incorporar isso dentro do meu trabalho. Juntei as duas coisas. Juntei visagismo. Na verdade, se você for procurar visagismo na odontologia, você vai encontrar um corte de cabelo para cada tipo de rosto. Você vai encontrar isso. Depois você vai encontrar design de sobrancelha. Depois você vai encontrar corte de cabelo masculino. Então, dentro do visagismo, você vai encontrar muitos consultores visagistas que trabalham a sua imagem pessoal, tanto da parte de rosto, como também da parte de se vestir. Depende qual é a função dessa pessoa. E nós podemos trabalhar isso dentro do sorriso. Por quê? Visage vem do francês, né? Para o rosto. Então, o rosto é dividido em 3 partes, né, na análise facial. Seu intelecto, como você pensa, o seu lado, esse campo visual, que é como você age, a parte inferior, que é seu instinto, sua sexualidade, está tudo aí. Então, a gente trabalha com o terço inferior. Então, assim, dentro da prótese, eu posso acertar empiricamente um formato, ficar bom para aquela pessoa, mas eu também posso errar. Então, nesses cursos que eu fiz ao vivo, eu percebi isso. Por isso que hoje eu preciso de um maior número de informação e conversar com o dentista, eu estava falando com o Thiago, porque assim, a gente vende um determinado sorriso, um determinado arranjo, mas nós não podemos impor. A decisão final é do paciente. Ele que vai utilizar. E ele já vem com uma fórmula já. Então, dentro disso, eu acabei estudando, né, assim, o que eu posso fazer com um sorriso. Se eu não tiver consciência, eu vou fazer igual eu sempre fiz. Se eu tiver consciência, eu vou poder potencializar esse sorriso, eu posso suavizar esse sorriso, eu posso dar força para esse sorriso, eu posso dar sensualidade para esse sorriso. Então, depende do arranjo que eu faço. Então, aquilo dos dentes que você falou, da dente de estoque, já existia. Só que o técnico, ele nunca lia, né? Eu lembro que quando eu trabalhei no laboratório, lá só tinha revista Playboy no banheiro. Né? Não tinha essas coisas. Então, o técnico tinha dificuldade de ler, né? Ainda bem que já passou essa fase. Então, assim, é o que você pode melhorar. Geralmente, a pessoa procura, e aí tem que fazer algumas perguntas básicas, né? O que você não quer no seu sorriso? Ou o que você gosta ou o que você não gosta do seu sorriso, para você ter um ponto de partida. Então, o DSD ajudou muita gente nesse sentido, de dar esse start. E hoje a gente trabalha mais direto com o dentista, comunicando, fazendo análise do que você tem que reestruturar. Então, isso surgiu nesse ponto. Só que, assim, como ele trata de morfopsicologia, porque vem lá de trás, cada temperamento tem determinadas características de base, então eu acabei trazendo até minhas aulas, conversando
ou fazendo análise dentro das aulas. O pessoal brinca que é o dono do tarô, mas não é, pelo amor de Deus, não é o dono do tarô, é científico. É claro que dentro da minha condição de personalidade eu tenho uma certa sensibilidade, mas dentro de uma aula eu evito de usar isso. Então a gente traz isso. A gente pode trazer isso para o setor de RH, porque cada temperamento desse tem determinadas características de liderança. Por exemplo, o retangular tem uma liderança forte. Ele é o forte. Então ele consegue liderar grandes grupos ou grandes corporações. Por quê? Tem que ser mais rígido. O quadrado, o rosto quadrado, ou as linhas quadradas, do dente quadrado, porque eu faço pelo dente também, principalmente pelo dente, já tem uma liderança de grupo, de equipe, treinamento de equipe, bom para administração, números, excelentes diplomatas, excelentes professores. Então, dentro de cada formato de dente, eu consigo... Olha o Kogut com a cara quadrada dele ali, ó. Oi? Olha o Kogut com a cara quadrada dele ali, ó. Um ótimo professor, ó. Eu já estou olhando ele aqui. Então, dentro disso, por exemplo, o oval já é muito concentrado, é introvertido, né? Então, ele consegue ter maior concentração. Então, ele é muito bom com números, muito bom com calcular gastos, riscos, uma liderança menor. Você trabalha com menos pessoas. Isso também pode ser professor, ator, etc. Cada perfil tem características de trabalho também. E aí você tem o triangular, que é dinâmico, as pessoas da comunicação. Essa pessoa é muito boa para vender projetos, vender novidades. Por exemplo, eu montei uma clínica nova, eu preciso vender um produto dela, vou vender o CAD, então essa pessoa é excelente para falar. Então, essa pessoa é da comunicação. Então, cada perfil tem isso. Minha aula é baseada nisso, de identificar o perfil de cada pessoa e explicar que daria para criar um sorriso, um arranjo de acordo com essa pessoa. E, Flores, o que é interessante da gente pegar, você trouxe um monte de bolas quicando para a gente aproveitar aqui agora, né? Mas eu vou tentar pegar algumas, eu vi que o Kogut anotou algumas outras ali, mas existem vertentes doutrinárias diferentes nesse sentido, né? Por exemplo, tem aquela galera que quer fazer só o dente quadradão, branquelão, eu segui ali, né? Tem o pessoal que segue muito biblioteca, que tem a própria anatomia, todos os trabalhos que entrega é sempre aquela mesma anatomia ali, com uma adaptaçãozinha ou outra. E aí tem essa vertente visagista para poder adaptar a realidade daquele paciente. E o que é legal é que diferentes tecnologias conseguem se adaptar a diferentes técnicas, mas o principal que eu vejo nesse caso é que prova um ponto que a gente sempre levanta aqui no podcast, é que na prótese não existe concorrência. Se você consegue achar o seu nicho, se você encontra ali qual que é a sua especialidade, sempre vai ter uma demanda de serviço para aquele tipo específico de vertente doutrinária que você está seguindo. Tem dentistas que se identificam com a forma do seu trabalho. Ou aquele dentista ele pode ter pacientes diferentes e mandar para laboratórios diferentes. A gente já trouxe até um dado uma vez que, em média, os dentistas eles enviam trabalhos para 3 laboratórios diferentes. Aquele cara que ele é melhor no posterior, por exemplo, ele é mais acessível. Um que tem uma anatomia maravilhosa para fazer os anteriores, ou aquele que é especialista em protocolos. Tem uma seleção por parte do dentista de para qual laboratório ele vai enviar. E aí, quando você começa a definir qual é a sua vertente doutrinária, a sua metodologia, o seu modelo de negócios, você consegue comunicar isso muito mais claramente para o seu dentista. E aí eu queria uma coisa, você está falando sobre a análise de rosto, de dente, de proporções, a proporção áurea e outras coisas do tipo. Eu comecei a ter contato com isso com um cara que eu acho, já que vocês dois são grandes estudiosos aí, que vocês nunca estudaram, hein? Trouxe lá do direito. Na época que a gente estudou criminologia na faculdade, tinha o Lombroso. Já ouviram falar dele? Não, esse eu não César ouvi falar. Lombroso. O Lombroso, ele tinha a teoria do criminoso nato. Ele estudou lá, acho que foi 25 mil criminosos e criminosos que morreram também, né, para poder analisar o formato do rosto deles e características psicológicas para poder criar um paralelo ali. E aí ele começou a trazer na teoria dele do criminoso nato que determinados tipos de rosto teriam uma tendência e uma probabilidade muito maior a se tornar um criminoso. Então se encaixa muito, né? Ele estudou para o lado da criminologia, vocês estudam aí para o lado da odontologia. Mas é interessante que, de novo, essa mesma expressão, né? Várias vertentes doutrinárias confirmam a ciência por trás disso, não é adivinhação. E aí a gente quando... Não é. E quando a gente começa, por exemplo, a trabalhar muito com a odontologia digital, a gente começa a entrar num ciclo muito vicioso e tem que tomar muito cuidado, que é das bibliotecas. Eu sou cadista, bom, tem um tempo que eu não sou cadista mais, né? Mas fui cadista durante muito tempo e eu tenho minha coleção de bibliotecas, mais de 300 bibliotecas, por exemplo.
Mas quando eu ia desenhar, eu usava no máximo 5. Eu tinha aquela que tinha a oclusal mais baixinha, eu tinha a genérica, porque dava para fazer a redução para virar preparo, a do Wilton Riccieri, que eu adorava para usar também ali dentro. Eu tinha as minhas bibliotecas favoritas, e acabava que eu usava aquelas bibliotecas. Eu não estava pensando em visagismo, uma análise específica em DSD daquele paciente, mas isso era muito do modelo de negócio do meu laboratório. Mas o que eu vejo é que, como as pessoas não têm se aprofundado muito nisso, e é interessante como é um tema recorrente, né, Kogut, aqui no podcast, conteúdo, profundidade no conteúdo, vontade de aprender mais, às vezes as pessoas não se aprofundam tanto e aí começa a entrar nesse lado de ficar muito genérico tudo. Igual tinha os dentes estoques antes, os dentes estoque tinham o próprio estudo, igual o Kogut levantou aqui, tudo bem, mas a aplicação desse estudo estava deficitária, né? E aí, por exemplo, mais de 300 bibliotecas. Eu tenho uma biblioteca provavelmente que se adapta à realidade daquele paciente. Mas eu tenho tempo para poder ficar olhando biblioteca por biblioteca para poder saber qual que é aquela que vai se adaptar mais à realidade do paciente, né? Então, isso na odontologia digital é um pouco complicado. Existe, por exemplo, a ferramenta, que é você poder pegar a sua anatomia, né? Você faz o enceramento, escaneia aquele enceramento e transforma em biblioteca em arquivo .eoff. Tem até uma aulinha minha gratuita lá no site da K2Go explicando sobre isso. Mas, mesmo assim, você vai estar só adicionando mais uma biblioteca. Não é que você está caracterizando aquele paciente, aquele trabalho para a realidade do rosto, das proporções daquele paciente específico. Então, a gente pode acabar caindo em um ciclo vicioso aí pela necessidade do uso da tecnologia. E aí, o que eu achei interessante, e é importante da gente falar aqui agora, é que ali no evento da Pro Experience, e aí se você ainda não ouviu falar do Pro Experience, em que mundo você está, né? Pro Experience é o antigo Expolab da PDESP-BR, é o maior congresso da América Latina de prótese dentária, mais de 9.000 pessoas passam por lá. Um erro bastante comum ali, né, Flores, Kogut, é que a galera eles ficam muito na área comercial. E o que é legal é que no congresso esse ano do Pro Experience, além daquela área comercial, vai ter a parte técnica que sempre teve, mas organizada de uma forma diferente. Tem a parte do up-to-date, né, que inclusive eu e o Kogut a gente vai fazer a abertura do evento fazendo as trilhas de conhecimento na parte de gestão, que é essa parte up-to-date. Ou seja, são trilhas de conhecimento, não são aulas. É um showzinho que a gente vai dar ali para vocês sobre anatomias, sobre silicato, sobre gestão. Mas também tem salas diferentes, por exemplo, a Inspiration, que é para essa galera novata que está entrando aí agora, não tem tanta experiência e precisa que o código de linguagem se adapte à realidade deles. Então, tem os professores trazendo um conteúdo de muita relevância para quem está no começo. Da mesma forma, a gente tem a sala Masters, que é onde nosso querido Flores está dando essa aula, e os 4 temperamentos é muito importante para essa análise, e é o que ele está trazendo aqui sobre esse lado científico, e é um conhecimento mais aprofundado. Então, se você é um TPD que já está aí há muito tempo na área e quer aprender conhecimentos mais poderosos, conhecimentos mais aprofundados, entra aí nessas salas de Masters, que vale muito a pena para você. E além disso, ainda tem o Magic Space, que é uma sala mais interativa. Ou seja, eles renovaram completamente o formato do evento para que a gente consiga desenvolver para todos os temperamentos. Né? Para todos os temperamentos. Entra agora nesse site que está fixado aqui, proexperience.apdespbr.com, e adquire o seu ingresso para a parte técnica, que vai ter todas essas salas, porque é uma parte separada do congresso. Então, entra lá agora, adquire isso rápido, porque eu já estava mudando de lote, daqui a pouco acaba todos os espaços necessários. E aí o que eu queria dizer do Pro Experience é que essa possibilidade aí, até o Pro Experience começou a identificar. Existem perfis completamente diferentes, inclusive de congressistas, que a gente precisa absorver e identificar como educá-los da forma correta. Que é o seguinte, o Eco for Lab, o William Dutra, um abração para todos aí no laboratório, adoro o William, nosso irmão, aí, foi parceiro nosso de consultoria, de assessoria, está num voo solo aí agora, maravilhoso aí os projetos dele. Muito conectado com a natureza, Eco for Lab, porque são os 4 elementos, tem os 4 elementos que relacionam os 4 temperamentos, e esse é o William, ele leva isso para a prótese. Ele fez uma pergunta que é muito pertinente, que é se esse estudo dos 4 temperamentos define a escolha do dente, da anatomia. Exatamente isso, tá, William? É esse tema que nós estamos falando. E eu queria aproveitar, assim, então, esse gancho da pergunta, se define o tipo do dente, a escolha, né? Mas ir um pouquinho além. Eu acredito, Thiago, um ponto que você
comentou, né, do tempo que você era cadista, né, que você escolhia, assim, aquelas 5 bibliotecas padrão, não tinha essa preocupação de perguntar, que era muito limitado. Eu acho que não era, não que era limitado, acho que tudo é progressivo, né? Por exemplo, eu adoro estudar astronomia, astrologia, numerologia, e eu sou matemático, sou economista, gestor, né? Aquele lado assim mais oculto, né? A magia dos números, Fibonacci, né? A proporção áurea. Eu acho que isso permeia muito o trabalho do TPD também, né? E eu digo que não tem cada coisa no seu momento. Quando me perguntam assim, qual a pessoa mais brilhante que você conheceu dos cientistas? Para mim é disparado. Para mim, dos cientistas aí mais modernos, né, eu considero Isaac Newton, não o Albert Einstein, porque se não fosse o trabalho do Newton, não teria o trabalho do Einstein, e vários outros, né, que vieram ali naquele entorno. E quando perguntaram para o Einstein, uma vez, isso é fato, né? Como que é ser considerado a pessoa mais inteligente do mundo? Ele respondeu assim, não, você tem que perguntar para o Tesla, que até eu tenho a torre aqui do Tesla, né? Então, é isso, né? Então, uma coisa vem complementando outra. Eu, quando eu trabalhava na indústria, que eu falei ali, que o Flores citou, né, sobre os tipos físicos, né, para definir o formato do dente de estoque, eu vejo esse teu trabalho, Flores, como um upgrade em cima disso, para você definir ali o tipo do dente, o tipo de anatomia, né? É um upgrade, porque eu tenho facetas, né, e eu fiz lá todo o protocolo fotográfico, escaneamento, tal, estudo, né, depois foi projetado, eu participei do meu planejamento. Eu falei assim, eu quero um tom natural, eu não quero um tom assim muito branco, porque eu já tenho uma idade, né? Já estou aí nos 50, então eu não quero assim nada muito forçado e quero alguma coisa que represente a minha personalidade. Eu não quero nada distante da minha personalidade. Então, empiricamente, sem conhecer a tua aula, o teu trabalho aí, Flores, então na hora de fazer o meu planejamento eu já interferi nesse sentido, né? Se eu te conhecesse, com certeza eu ia te consultar e pedir para você participar desse planejamento. Mas aí você trouxe essa questão é super importante, não é só o formato, o tipo físico, nada. Esse upgrade, o que que você quer? Como que você quer? O que que é importante? O que que você considera bacana no teu sorriso? O que que é importante? Que é justamente essa pergunta, né? Que o visagismo, eu entendo que é isso, né? Você faz toda essa entrevista, como nós fazemos na análise DISC, de perfil comportamental aí, que os nossos colegas da consultoria e da assessoria conhecem tão bem, né? Que a gente analisa primeiro a cabeça do dono, antes de começar a analisar a empresa, os números propriamente ditos. Então, assim, respondendo lá o William, e você enxerga dessa forma, para definir qual que é a morfologia, o formato correto e que represente não só a aparência, mas principalmente a característica, o tipo, o modelo mental do paciente, esse trabalho, Flores? Eu acabo analisando, né, a gente acaba não tendo 100% de abertura e por causa dessa incomunicação, né, no sentido que o cliente é do dentista e não meu, né, eu tenho que entrar em acordo com o dentista se pode ser feito Importante esse determinado... ponto, hein? Isso, porque o que acontece eu impor uma morfologia pode gerar um problema de identificação. A pessoa não se identificar com esse sorriso. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Por isso que a gente faz prova de mockup, fotografia pós-mockup, né? Justamente para eu não impor uma condição minha, por eu conhecer um determinado assunto, e não essa pessoa no futuro aceita, e aí isso pode trazer alguma coisa negativa para as pessoas, não se identificar com esse sorriso. Então, assim, essa parceria, essa integração técnica do dentista, ela tem que existir. Ela é um tabu ainda, né? Mas, assim, e uma dificuldade, né? É difícil se comunicar, exatamente, né? porque assim, eu não tenho contato com o paciente, a decisão não é minha. Eu vou fazer uma proposta e aí o dentista vê o seu dentista vê se o paciente aceita essa proposta. E aí vai ter mudanças se não tiver uma aceitação. Existe alguns perfis que é muito mais fácil você trabalhar, existe outros que não. Tá? Outra coisa, assim, por que eu tenho sempre falado da base, né? Você conhece a sua equipe, você conhece cada um da sua equipe. O que eu falo é para você, numa maneira rápida, entender cada um. Porque antigamente nós tínhamos uma meta e todo mundo tinha que cumprir essa meta.
Ó, a meta do laboratório é essa. Então, todo mundo tinha que seguir esse alinhamento. Hoje, a gente tem que entender as pessoas, cada um, como ele trabalha. Então, tem que entender muito mais o ser humano para você atingir a meta. Tirar o melhor de cada pessoa. Então, a partir do momento que você consegue identificar isso, você consegue entender a sua equipe, você consegue entender seus filhos, você consegue entender a sua família. Existem as variações. As variações é que é mais difícil, aí você precisa estudar um pouco mais. Existem as variações, que é cruzamentos, né? Porque tem um temperamento do pai, da mãe, e existe um que você desenvolveu na sua vida ativa. E aí o outro é você desenvolver, saber qual lado do cérebro você usa mais. Então, assim, e tudo isso assim, não dá para falar em pouco tempo, coisa de um dia, ou 4 horas, resumindo. Eu incorporei isso nos meus cursos de morfologia para tornar isso consciente. O mínimo da base. Porque eu posso desenvolver um sorriso, essa pessoa é extrovertida, não gostar, não falar, ficar introvertida. Assim que eu posso fazer o contrário. Porque já me perguntaram, Flores, quando a pessoa muda ali os dentes, muda a personalidade? Não. Vai aflorar determinados comportamentos, determinadas coisas, mas eu posso direcionar a minha morfologia para essa pessoa ser vista de uma outra maneira. Por exemplo, se eu deixar caninos grandes, só para vocês terem uma ideia, no feminino, muito grande em relação ao central, eu tirei a dominância dos centrais e dei força para os caninos. Então, visualmente, já mudou isso. E se eu deixar o canino masculino não proporcional com o central, muito fininho, eu vou dar dominância para os centrais. Isso é uma questão mais feminina. Se eu deixar mais reto, eu vou dar força para esse sorriso. Então, eu vou dar muita força. De repente, essa pessoa é suave, tenra. É isso que é, assim, não se identificar com o sorriso ou criar uma imagem visual para uma determinada mudança. Então, a gente pode fazer isso, sim. Dá para fazer isso. Desde que você tenha consciência que você está fazendo. Entendeu? Sim. É muita responsabilidade, porque é para o outro, não é para mim. E você vai perceber, assim, existe um padrão. O que está acontecendo na odontologia, né? Os trabalhos estão cada vez mais parecidos, mesmo personalizados. Exato. Mesmo personalizados. É só ver quem está dando aula e começar a olhar os trabalhos. Então, existe um padrão de personalizado já. Não foi feito para essa pessoa. É um padrão de venda. Exato. É ruim? Não, estamos melhorando. Os preços estão muito parecidos também, mas o paciente mudou. Então, o paciente hoje, ele já vem também determinado com coisas que às vezes é possível e muitas vezes não dá para fazer. O dentista tem que convencer, ó, isso não fica bom para você. E aí existe isso. É simplesmente assim, é uma maneira rápida de identificação pelas linhas do dente, aresta mesial, aresta distal. Dentro da literatura, você sempre vai encontrar 3 formas de dente. Eu sempre falo de 4 porque o quadrado é muito diferente do retangular. São opostos em nível de temperamento, né? Então, para você entender a sua equipe, entender o convívio, entender seu paciente, né? Principalmente dentista, se ele não entender o paciente dele, se ele é um desses temperamentos, ele pode perder o caso também, entendeu? Então, se ele entende, ele vai abordar de um outro jeito. Então, assim, é deixar um pouco mais humanizado e mais consciente. Eu não quero impor o que eu tenho falado. Eu quero que tenha consciência. A decisão é de cada um. O que você vai fazer com essa ferramenta? E, aliás, esse conhecimento, se você é muito profundo nele, ele também pode se tornar uma arma ruim. Porque aí você tem conhecimento do outro. Você sabe os pontos fracos, os pontos fortes. Você sabe o que essa pessoa tem de sombra e tem de luz. Agora, se for para o bem, você também sabe o que essa pessoa precisa transformar para poder ter sucesso na prótese, por exemplo. Que tipo de liderança ela tem, que é o que vocês já fazem. Só que de uma outra maneira, está tudo interligado. Mais uma pergunta aqui do Mr. Vini, né? Sobre se é possível desenvolver um temperamento ao longo da vida, mas eu queria complementar também aquele caso que você comentou lá do estudo lá do direito, né? Sobre o estudo do arquétipo, né? O temperamento do criminoso nato. E é importante, gente, entender, porque eu fiz muita análise DISC. Essa é a análise também dos 4 comportamentos: fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. E uma coisa importante, todos temos o tempero dos 4, só tem alguns em menor grau, outros em maior grau. Flores, por favor, me corrija se eu falar alguma abobrinha aqui, porque você é o cara que é o especialista.
Então, todos temos, só que nós temos uma tendência maior para algum tipo de comportamento, por isso, de temperamento. E isso que o Flores está trazendo, que para mim é maravilhoso entender, você consegue identificar através do formato do rosto, do formato do dente, através de uma análise DISC que nós fazemos na consultoria. A primeira coisa, a porta de entrada da consultoria é entender o temperamento, os temperamentos, o tempero dos donos, para depois a gente desenvolver o modelo de consultoria que a gente vai aplicar. Qualquer dúvida é só passar um direct lá, uma consulta sem compromisso lá no @comunidade K2Go, aqui, né, pelo Instagram, ou k2go.com.br. Mas assim, e dentro desses 4 temperamentos, o Flores falou uma coisa filosófica, né? Nós temos aspectos de luz e nós temos aspectos de sombra. Ou seja, cada comportamento tem um aspecto que é uma fortaleza. Quando eu pego um fleumático, por exemplo, um sanguíneo, né? Vou para cima. E isso é de a foice, é abrir carreira, mas abrir uma carreira é liderar uma equipe, né? Ter essa energia. E o aspecto negativo é ser presunçoso, né? De repente, né? O Flores pode falar muito melhor do que eu. De repente, querer não ouvir, não ter a capacidade de ouvir, de ponderar, de trazer para o ponto do meio. Então, cada temperamento, quando se traz para o ponto do meio, ou para o lado da luz, como como está dizendo o Flores, ele é o ideal, que é o nosso processo de autoconhecimento, né? Eu digo, né, que hoje a gente compra uma torradeira, acabei de comprar uma torradeira aqui para minha cozinha, o ano passado, na realidade, quando abri a caixa me surpreendi, né? Tem um manual de instruções lá em 5 idiomas. E o ser humano não nasce com um manual de instruções. Tem coisa a meu respeito que eu comecei a aprender depois de 50 anos. Coisa a meu respeito. Imagina o que faz bem, o tipo de alimento, que também tem a ver também com os temperamentos, né? O tipo de alimento que te afeta, que faz bem, o tipo de exercício. E aí, respondendo lá, é possível desenvolver um temperamento ao longo da vida? Eu vou deixar passar para o Flores responder, mas também comentar um pouquinho a diferença entre temperamento e personalidade. Que a personalidade a gente vai moldando, e o temperamento já vem de uma carga genética própria, inata ou herdada. Tô certo, Flores? É mais ou menos essa linha, essa diferença entre personalidade e temperamento? É essa a diferença. Existe uma diferença, né? Por exemplo, você tem parte da sua mãe que vem no DNA e tem parte do seu pai. São 2. E como que você sabe qual é o dominante dos 2? De repente, você tem os 2 embutidos na sua personalidade e muitas vezes você tem um embutido na sua personalidade. Então, trabalhando na área de biocibernética, eu consigo identificar qual é o dominante na sua criação. Então, eu consigo saber qual é a dominante. E essa dominância, dependendo, por exemplo, se for 100% dominância da mãe, no futuro vai gerar indecisão profissional. Então, tem como identificar no sorriso. Já é uma outra área ligada ao visagismo, também ligada à personalidade. Então, assim, por exemplo, nessa pandemia, né? Eu tenho uma mente muito criativa, ela é complicada. Tudo que eu estou te falando, eu sou autodidata. Eu pego a essência de uma coisa e vou provar se é verdade. Se de cada 100 pesquisas que eu fiz, 99 é uma coincidência, isso para mim é uma verdade. Então, eu trabalhei dessa forma para chegar na consciência que eu tenho hoje. E, claro, leitura, né? Eu li alguns livros de psicologia, li alguns livros relacionados a essa área. Tem fisiognomia, tem biocibernética, tem enneagrama. Então, a gente tem aí um conjunto de coisas ligada na mesma área. Agora, assim, eu não entendia porque eu começava uma coisa e não terminava. Será que eu tenho um trauma psicológico lá de trás? Eu fiquei pensando. Mas, assim, existe uma condição na posição dos dentes que dá alta criatividade. Então, a tendência dessa pessoa ser autodidata é muito grande. Isso pode canalizar para o esporte de luta, isso pode canalizar para as artes cênicas, pode canalizar para prótese, pode canalizar para artes marciais. Então, existe essa condição também. Então, assim, por que eu não conseguia focar numa coisa? Justamente por essa mente criativa. Essa mente criativa, ela é boa dentro de um laboratório, mas é uma pessoa inquieta, tem facilidade de aprender tudo. E aí, alguns casos específicos que eu vi, fica mudando de laboratório. Então, assim, é pesado falar isso, essa aula tem que dar só para os donos do laboratório, né, para entender. E aí eu entendi, então eu vou focar em morfologia.
E aí tudo que estava ligado à morfologia, eu comecei a estudar, e aí entrou o visagismo dentro. Então, por isso que eu acabei desenvolvendo bastante esse tema, basicamente da área de psicologia também. A gente acaba entendendo essa área, né? Só que de uma maneira rápida. Você identifica no sorriso e aí as variações do sorriso, o arranjo do sorriso, você consegue entender. Se você junta linhas do rosto, algumas perguntas básicas, para você entender qual é a personalidade dessa pessoa. Porque se eu for contratar para fazer aqui a anatomia, eu tenho que pegar pessoas mais concentradas. É a primeira coisa que tem que ter para você desenvolver a prótese, ter concentração. E geralmente quem tem maior concentração são as pessoas mais introvertidas. Exato. E não extrovertidas. Perfil técnico. Isso. Então essas pessoas introvertidas são muito boas dentro da prótese e também muito boas na parte administrativa ou gerenciamento de pessoas, né? Porque aí você tem o dente quadrado e o dente oval, são pessoas introvertidas, principalmente na adolescência. E aí ela começa a desenvolver o lado sanguíneo. Então você pode desenvolver um outro lado, assim como você pode com a idade também desenvolver uma melancolia ruim. Então é muito complexo, na verdade. Aí você tem extrovertido retangular e triangular. Essas pessoas são muito boas para comunicação, para gerenciamento, porque as duas têm liderança nata, sendo que o retangular tem uma liderança forte e o triangular tem uma liderança grande também com pessoas ou com desenvolvimento de produto, ou com tudo precisa falar. Já o fleumático, que é o quadrado, tem uma liderança de pessoal, de treinamento, liderança técnica, e o oval tem uma liderança de organização, de calcular custos, riscos, etc., números, mas também tem a facilidade de toda a área técnica, entendeu? Por isso que eu tenho trazido isso para dentro, para facilitar a nossa vida aqui profissional, entender um pouco mais as pessoas, direto, fazer uma análise direta. Isso aí é tão importante aqui na K2Go, né, que, por exemplo, todo mundo da equipe fez análise DISC. Não é os 4 temperamentos, mas é muito baseado nessa teoria dos 4 temperamentos. E aqui, na verdade, tem o executor, o comunicador, o planejador e o analista. Isso, aí a gente fez análise DISC de todos da nossa equipe. E aí a gente vai renovar agora esse ano, a gente fez no ano passado, vai renovar esse ano de novo. Por quê? Porque é o que a Elaine, que é a nossa gestora de recursos humanos, fala, né? Você não é essa característica, você está nessas características aqui, né? Você pode ir mudando ao longo da vida, conforme as experiências e necessidades. E além da gente fazer na nossa equipe, todos os clientes, 100% dos clientes que entram na nossa consultoria ganham uma análise DISC para a gente entender qual é o perfil daquele empresário. Mas durante a consultoria, a gente já vai direcionando no recursos humanos, falando, olha, você tem que fazer análise DISC desse funcionário que são chave, para ver se de fato ele está na função que ele deveria estar executando. E a gente já viu resultados maravilhosos de mudar um cara de uma função, por exemplo, que ele era de produção e ele foi para o administrativo e deu um resultado muito melhor. E ele ficou mais satisfeito ali. E aí, só para o pessoal entender, vamos colocar dados aqui, né, em relação a uma coisa real, para vocês entenderem. Vou compartilhar um pedacinho da minha análise DISC, por exemplo, aqui, por causa do tempo. No caso, por exemplo, eu sou 27,73%, olha a exatidão, executor, 22% comunicador, 23,6% planejador e 26,67% analista. Ou seja, eu estou bem intermediário os 4 ali, equilibrado. E aí eles trazem também, na verdade, são várias folhas de análise, né? Mas aqui nos primeiros, por exemplo, quando a gente estava se alinhando antes da live aqui, antes do podcast aqui, o José, ele brincou comigo, ele falou, olha, fazendo uma análise rápida aqui, eu sei que você tem um perfil mais controlador, por exemplo, né? E, de fato, eu sou bem controlador mesmo, porque quem me conhece bem aí sabe, quem acompanha o podcast também. E olha que interessante, né, Flores? Aqui veio habilidades básicas, por exemplo, do meu perfil, ó. Se interessa por áreas onde possa trabalhar com detalhes e precisão, tem tendência de corrigir as outras pessoas, dando muita ênfase nas falhas que cometem, mesmo que as outras pessoas as considerem triviais ou insignificantes. Tem habilidades para trabalhar em projetos que exijam força de caráter. Cara, eu sou um consultor nato. Mais ou menos isso. Entendeu? E eu sou um consultor com uma boa liderança ali, com a força de caráter muito boa para tocar projetos. Qual que é o meu trabalho hoje? Eu sou consultor de tecnologia e processos da K2Go e eu sou o gestor de projetos dos 3 projetos que a K2Go tem aqui, que é o software, o laboratório e a K2Go.
Então combina muito bem com a minha análise de perfil comportamental, então é por isso que eu me sinto tão bem navegando nessa água aqui. Então quando você começa, por exemplo, você faz uma análise DISC da sua equipe, e aí eu abro para você uma oportunidade, você que está nos ouvindo agora, aí vem uma oportunidade. Na K2Go existe análise DISC, você pode comprar uma análise DISC com uma especialista em recursos humanos, fazendo um feedback, né? Vai pegar a sua análise e vai te dar todas as respostas com base no resultado ali. E, cara, é impressionante. Todo mundo fica viciado nesse negócio. Aí você faz, aí você compra para sua esposa ou para seu marido, compra para o filho, compra para a equipe, porque não tem jeito. Você começa a conhecer melhor as pessoas. E quando a gente fez isso aqui na K2Go, por exemplo, eu conheci melhor o perfil do Kogut. O Kogut conheceu melhor meu perfil. Ficou muito melhor as interações aqui. Como a própria equipe conhece bem os nossos perfis também, porque a gente compartilha. Não é só nós que temos acesso a esse perfil, não. Todo mundo conhece os nossos perfis também, fica disponível lá, né? Eles entendem muito melhor quando, por exemplo, eu e o Kogut a gente bate de frente. Porque o nosso perfil ele é completamente oposto. Então a gente tem que bater de frente de vez em quando ali, né? E a equipe já entendeu esse formato, por quê? Porque eles têm acesso a essa análise de perfil comportamental. Então, o que você está nos trazendo aqui, por exemplo, é que além dessa análise de perfil que você dá por respostas, você pode fazer isso através de, vamos colocar entre aspas, aí, uma geometria, né? Entender qual que é a geometria do dente, qual que é a simetria do dente, qual que é a morfologia e anatomia daquele dente, do sorriso daquele paciente. Isso é maravilhoso. Isso é um tipo de assunto que praticamente todo o TPD aí, que mexe com essa parte de anatomia tinha que entender, porque você começa a virar meio que um Sherlock Holmes, né? Você vai... Primeira coisa, protético não consegue, né? Você não aguenta, cara. Você encontra uma pessoa, a primeira coisa que você vê é o sorriso. Você fala, ih, você tá precisando mexer aqui e tal. Então você já vai começar a olhar aquele sorriso que você já olha por causa da sua profissão, de uma forma técnica, falando, olha, o comportamento dessa pessoa é desse jeito, eu devo me portar dessa outra forma. Isso te ajuda a atingir muitas outras conquistas, isso é importante. E só para poder passar uma outra pergunta que a gente recebeu, o Leopoldo TPD nos perguntou aqui, Flores, você acha importante o contato do técnico com o paciente em casos personalizados? Ou em fotografia de rosto conseguimos ler a personalidade? Respondendo o Leopoldo é um grande mestre, né? Tive a oportunidade de fazer 2 cursos com ele, conheci ele no Japão. Quando você tem um contato com o paciente, é que é impossível dentro do nosso modelo de negócio, né? Eu trabalho para vários lugares, trabalho para fora do país, então eu preciso do maior número de informação possível. O que eu tenho como experiência, como eu já fiz muito curso caso ao vivo, é que seria muito importante, sempre, mesmo que você não fale nada, você só ouça o paciente, seria muito importante, mas tudo isso gera um custo, você sair do seu laboratório e até o consultório, agendar, né? Porque a gente está com a gema de ouro, Leopoldo. Então, quando a gente sai do laboratório, você deixa de produzir, o dentista manda porque ele quer o seu trabalho. Agora, com certeza, se pudesse ser feito isso, seria maravilhoso, porque a experiência que eu tive mesmo, assim, é que os casos que eu fui ver, mandaram a fotografia para mim depois de pronto, que eu mexeria alguma coisa. Então, assim, eu aceitaria muito mais do que só pela fotografia. A fotografia ajudou a gente muito a sair de uma condição onde nós trabalhamos somente modelo, sem ver nada, sem rosto, só modelo, uma outra possibilidade de rosto. Então, seria muito importante, sim. Agora, tudo isso, em alguns casos você consegue, mas eu creio que 90% você não consegue. Principalmente que a gente tem trabalhos em várias cidades diferentes. Seria ideal, mas eu acho que não é possível ainda. Eu acho que não é possível, também não é viável, né? Porque assim, você teria que cobrar muito mais do que só o seu trabalho de bancada. Se ele tem um terço médio inferior baixo, provavelmente ele tem um pouco. O etopo é um pouquinho de classe 2. Se eu colocar o dente muito longo dele, não vai ficar de acordo com o formato do rosto dele. Não, jamais. Tanto é que eu diminuí. No meu planejamento era para quem fez o meu planejamento, né? Não foi DSD, foi 2D lá, mas quando eu vi aquilo lá, eu falei, não, pode... Foi um amigo nosso e amigo do Thiago também, né? Eu falei, não, pode reduzir ali para o formato mais natural, que eu me sinto mais à vontade. Não quero aparecer, então, né? Se eu pegar Diferente. o Thiago, por exemplo, ou deixar curto demais, ou suavizar, arredondar muitas linhas, também não vai ficar parecido com ele. Então, é isso. Né? E olha que esse sorriso aqui sofreu, viu? Tem 8 dentes a menos nessa boca aqui. Eu nasci com os dentes do pai e a boca da mãe. Meu pai de 1,85, a mãe de 1,50. Você tinha os dentes apinhados? Eu tinha um bocado, eu tive que fazer extensor durante muitos anos. Usei 11 anos de aparelho para poder corrigir tudo.
Entendi. É que Hein, geralmente, Flores? se é apinhado assim, muito apinhado, Aham. é criação rígida moralmente. Se é classe Ah, mas minha 2, mãe era diretora de presídio e É, o o meu livro era dela de também. bancada era Vigiar e Punir. Era, não é, né? Vigiar e punir. Pô, É coisa o livro boa, de né? bancada dela. então tudo isso aí também existe uma influência, né? Lógico. Final. Na personalidade, no desenvolvimento dos temperamentos, né? Na busca até Exatamente. de uma liberdade, né? Então são várias questões. A gente entra muito aí no campo da psicologia também, né? Sem ser psicólogo. Mas assim, olha só, gente, quando o assunto é bom, estourando aqui o nosso tempo regulamentar, viu como passou rápido, Flores? Ah, a coisa Nem é vi. maravilhosa, né? Então a Eu gente nem vai dar sei aí se eu os. fui muito claro, se eu fui claro. Nossa, maravilhoso. Pelo menos no meu ponto de vista e das pessoas que interagiram aqui, eu tenho certeza que sim. Pessoal, vamos aproveitar. Nós estamos numa interação, numa egrégora É, fantástica aí. Dá o feedback aí. Flores, vocês que estão acompanhando aí, que não entraram agora, mas que estão acompanhando já há um tempo aí, tá claro, tá bacana, estão gostando do tema. é um Vamos feedback. trazer o Flores novamente para desenvolver mais esse tema. É, eu Então vi vamos aqui, aí dando esse feedback. Para nós é super interessante. Mas eu, assim, Flores, tem um ponto assim que eu não posso deixar de comentar. Primeiro, uma questão também pessoal que eu posso compartilhar sem problema nenhum. Quem me conhece sabe, né? Eu não tenho nenhum problema em compartilhar minhas questões. Mas um ponto que você trouxe, né, que quando você não tem consciência, você vai continuar fazendo do jeito que você sempre fez. E aí vem uma coisa, uma questão, né, que a gente come, a gente sobrevive, a gente vive daquilo que a gente absorve, não do que a gente come, né? A gente absorve só o que precisa, o restante é despejado, é eliminado do corpo, né? E demora para a gente se tocar. A gente vê isso muito nos processos de consultoria, de gestão, porque a gestão hoje para o protético ainda não está no plano da consciência. Eu não. estou falando assim, tirando várias raras exceções. A gestão para o protético, por exemplo, você falou assim, ó, eu teria que cobrar muito caro, muito mais caro, se eu fosse participar mais do planejamento junto com o dentista. Sim, porque você tem uma hora de laboratório, você tem um custo dessa hora, você tem insumos, você não paga só insumos e comissões, e frete, motoboy, você tem que pagar a tua despesa administrativa, teu prolabore, salário fixo, aluguel, água, IPTU. Para quem quiser, tem um curso nosso ali, uma masterclass, no YouTube, que é Guia do Laboratório Lucrativo. É totalmente gratuito, você pode acessar lá no YouTube, Guia do Laboratório Lucrativo, no perfil da K2Go. Você vai ter ali uma aula de 2 horas que você pode ir adiantando, está chegando, acho que já deve ter passado de 4.000 visualizações. É uma aulinha de 2 horas onde a gente trouxe nessa Masterclass, teve uma presença, teve 792 inscritos, se eu não me engano, né? E a gente trouxe, assim, como construir minimamente um plano para trazer desse plano inconsciente da gestão para trazer para o plano consciente. Como que eu faço uma lista de preço no meu laboratório? Como que eu vou precificar um elemento injetado, fresado, uma protocolo, um acrílico, um provisório? Você tem que saber isso. Como que eu transfiro esses custos aí para o laboratório? E trazer do plano inconsciente para o plano consciente, eu tenho uma questão, Flores, que é muito bacana, que esse visagismo aí, ele tem tudo a ver, né, na morfologia. Que, primeiro, né, a gente não é a foto do Instagram, a gente é a foto do RG. É o primeiro ponto, né? Sem filtros, sem nada, esse somos nós. Quando você vive muito essa ilusão da aparência, querendo aquele sorrisão, o dentão enorme, o dente da Mônica com aqueles... Como é que é? Tem o A1 e tem aquele que é o super branco lá, o dente dos artistas da Globo. Nossa. Tira a tua característica, né? Tira a tua personalidade. E uma coisa que você falou lá sobre comportamento, né, sobre querer mudar as outras pessoas, sabe que eu tive muito esse problema, Flores? Porque assim, para quem me conhece sabe, né, eu fui morar sozinho com 13 anos de idade. Então eu tive que aprender muito cedo. Aprender errando, aprendendo também, né, graças a Deus. Mas depois, quando eu consegui, e depois fiz Universidade Federal, fiz mestrado fora, conheci o mundo inteiro pela indústria e agora na consultoria. Então chega num ponto da vida que você tem que se controlar muito para você não querer mudar as pessoas, porque você não muda as pessoas. E aí eu tive problema que se refletiu nas minhas relações. Eu não conseguia, chegou um ponto assim, eu conversando com o Thiago lá, quando a gente se conheceu, eu falei, pô, Thiago, não sei o que acontece com essa mulherada, cara.
Nenhuma para comigo. Qual que é o problema delas? Até é uma coisa de você, assim, se você não gosta do que você vê no espelho, não adianta trocar o espelho, né? E se você quer mudar alguém, seja primeiro em você a mudança que você espera para o mundo. Eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva de, puxa vida, se eu quero ter se para mim é importante, né, família, já que eu saí muito cedo do seio da família, né, 13 anos de idade é uma loucura, né, ainda bem que naquela época, eu estou agora beirando aí os 58 anos, naquela época você conseguia se virar. Hoje, com certeza, um conselho tutelar, alguma coisa me pegaria, não deixaria eu trabalhar, fazer as coisas que eu fiz, né. Eu não estou dizendo que lá era melhor, eu estou dizendo que, para minha formação, aquilo foi importante, só isso, né? E foram todas fases maravilhosas dessa vida, só que depois eu tinha muita dificuldade de relacionamento. Porque, principalmente depois que eu consegui alugar minha primeira casa, comprar meu primeiro carro, meu primeiro emprego registrado, minha primeira viagem para o exterior, minha primeira formação numa universidade federal, porque eu não podia pagar a universidade pública, né? E aí você começa a se sentir, pô, agora eu estou podendo. Então, e daí uma pessoa começa a conviver com você, ah, pô, mas você faz isso, cara, tem que levantar 4:30 da manhã e correr 10 quilômetros, senão você não vai ser feliz. Pô, qual que é o louco que vai exigir isso de alguém, né? Eu faço, mas você não pode esperar, então você tem que ser essa mudança, né? Aí quando eu comecei a trazer isso para mim, eu comecei a perceber melhor, melhorou muito a qualidade dos meus relacionamentos, tanto no campo da sociedade com o Thiago, tanto no campo dos relacionamentos afetivos, relacionamento com família, compreender melhor o meu filho, por que ele não gosta de estudar tanto quanto eu, e aí você começa a conviver muito melhor. Então, a melhor fase da minha vida estou passando agora, graças a trazer do plano inconsciente para o plano consciente, esses aprendizados. E aí E por ter virado tudo meu a ver com sócio o teu... também, claro, né? Também, isso daí, claro, sempre ajuda. Tirando essa autoanálise aí que eu estou aproveitando e explorando Flores, eu queria fazer uma pergunta bem objetiva, Flores. Se nessa tua experiência de vida e nesses estudos, você sentiu, você percebeu casos depois de você fazer esse visagismo, você fazer essa interpretação do tipo da pessoa, depois de fazer a prótese dessa pessoa, você percebeu uma melhora na vida, não só pela questão estética de olhar no espelho e que devolveu o sorriso, mas na questão de reforçar algum comportamento forte pro lado da luz em alguns dos pacientes que você atendeu? Quase todos. Porque, assim, eu fiz o caso de uma menina, foi até publicado, 16 anos jamais eu faria. Mas quando eu fiz a análise da fotografia, existe uma linha muito tenra para passar para depressão, né? Então eu observei isso porque quando você não se sente belo, quando você não se sente desejável, quando você se sente diferente, você quer fazer um buraco e entrar dentro. Então a primeira coisa que muda não é a personalidade. De repente ela já está lá. Mas o que muda é a autoestima. A autoestima é o que mais muda. Se a pessoa é introvertida, de repente tem um sanguíneo lá dentro dela, essa extroversão, as pessoas começam a falar, nossa, como ficou bom o seu sorriso, nossa, como está lindo. Então, tudo positivo e não negativo, isso vai modificando, você vai se modificando. Então, assim, eu percebi muito isso, vai aquele olho opaco, que é característica da pessoa que está triste, que está introvertida, tudo isso vai ficando com mais brilho, vai ficando mais feliz, vai sentindo desejável, vai sentindo bonito ou bonita. Então, tudo isso aflora, vai tendo mais confiança. Então, assim, até mesmo o sorriso mais branco, ele passa uma certa alegria, passa uma certa confiança, é diferente do sorriso mais escuro. Então, a cor do dente também influencia nesse sentido. Então, toda essa mudança, até brincaram lá, que eu trabalho muito para o Chile, que os laminados que eu faço lá chama Carilhas del Amor, porque todos casaram. É claro que eu fiz com um parceiro meu, Jansen, tudo melhorou em todos. Algum aspecto melhorou. E aí sim tem uma mudança de vida, mais confiança, mais comunicação, autoestima, tudo isso muda assim. Ou emerge, né? Tá? Acaba tendo uma emergência desses sentimentos. Então, a gente vê isso. Assim como, se eu errar algum, também vai ser o contrário. Até agora, para explorar o lado negativo da... até agora eu tive alguns problemas, porque tem pessoa que, dentro do sorriso, ele não está procurando resolver o sorriso. São problemas mais profundos, problemas da alma, por exemplo. Tá além da odontologia, está muito lá para trás. E aí são outros tipos de tratamento com pessoas certas, né?
Então, existe isso sim. Existe uma melhora considerável. Para você ter uma ideia, antes eu sorria muito, tal. Quando eu coloquei meus dentão branco, bonito, já estou voltando a não sorrir tanto, porque quebrou, está feio, está consertado, estou de provisório. Então, já caiu. Assim, eu tenho que tomar cuidado para não ficar melancólico, ou emergir o melancólico que já existe dentro de mim. Então, essa pergunta é muito interessante, porque os casos que eu consegui acompanhar, é claro, tem N casos, né? Eu acho que a maioria não consegui, não tive o feedback pós-tratamento, que eu não sei como é que ficou. Mas os casos que eu fiz, que eu estava presente e que eu tive feedback, com certeza eu vi a mudança. Isso é certeza. Autoestima. Que maravilha, hein, Flores? Eu tenho o caso de um amigo meu que tem uma voz belíssima. A gente cantava junto um tempo atrás aí, em bar e tal, né? E ele tinha uma dificuldade muito grande por causa de função e estética dos dentes, porque tem alguns tons que você tinha que abrir a boca e ele não se sentia confortável. É aquela história da pessoa que vai rir e coloca o dedinho aqui na frente, Isso, né? abaixo cai o lábio. Cai o lábio e tal. Vai mudando. Ele começa, vai mudando assim a característica e depois que ele conseguiu corrigir isso daí, meu Deus, brilhou, era outro cantor, era outra voz, era outra presença de palco. Então isso é uma questão assim muito interessante. Mas vamos lá, momentos finais, maravilhoso esse papo, com certeza nós vamos convidá-lo para mais uma rodada aqui, porque tem muito para explorar aí desse tema, né? Talvez fazer, olha, cabe uma rodada, um desafio aqui, hein, Thiago? A Elaine Amorim vai adorar, e talvez convidar ela para estar junto contigo, porque ela que faz análise de disco aqui na K2Go, cabe uma live para cada um dos temperamentos, só explorando aquele temperamento, qual o impacto dessa vida. Considerações finais, começando com o meu amigo e sócio, Thiago. Lembre-se sempre que o paciente que você está tratando ali agora, aquele gesso que está na frente da sua bancada ali agora, é uma pessoa entre 7 bilhões de pessoas. Então, dê o tratamento devido àquela pessoa, né? Não deixe o sorriso dela sair do laboratório sem implementar a qualidade que você colocaria no seu próprio sorriso. Isso aí é muito importante, né? Eu falo isso porque, igual eu falei mais cedo, eu usei 11 anos de aparelho, né? Então eu passei minha adolescência inteira, até meus 20 anos, eu não tenho nenhuma foto sorrindo, porque eu não sorria. Agora eu tô todo feliz, tudo é foto assim, Então, dê o devido valor ao trabalho que você está executando, né? Essa caixinha que está na sua frente na bancada é uma pessoa. E esse gesso que está aí é uma boca que pode mudar completamente a vida dessa pessoa e da família dela. Então não pense que é só mais um dente que você está fazendo para ganhar comissão ou para poder ter lucro lá no final. É uma pessoa que você está mudando vidas. Tem uma pergunta aqui, se o diastema está ligado a essa parte de criatividade artística, né? Se é interessante fechar. É que assim, a imagem visual do diastema, ela te dá uma conotação de... Eu quero achar a palavra. Mal intencionado, né? Vai para a área sexual. Né? Vai, com certeza. Vai para a área sexual. Então, assim, fechar vai dar muito mais confiança para as pessoas. Não vai mudar a sua personalidade. Mas para quem vê, vai criar uma imagem pessoal diferente. E não vai mudar essa veia artística. Continua tudo aí dentro. Mas vai criar uma imagem visual diferente, melhorada. Tá? É igual aqueles caninos grandes, né? Geralmente dá impressão de agressividade, de mal intencionado, cômico. Então tem várias imagens pessoais, né? Que a gente acaba mexendo, né? Por exemplo, recentemente eu fiz um retrabalho, né? Fizeram um dente muito grande, muito sem área de sombra ideal, com forma retangular. E eu conversei com a pessoa. Eu fiz uma proposta de diminuir a largura desse dente, deixar mais triangular. As pessoas estão bem hoje. Inclusive é um ator. Então, respondendo a pergunta do Fausto, sim, pode fechar, que vai criar uma outra imagem pessoal, visual dessa pessoa. Então você vai melhorar a imagem dela. Não que eu tenha nada contra diastema, porque eu tinha também. Então eu fechei e eu fiquei muito mais satisfeito fechado. Porque que maravilha. Passa uma outra imagem. Com certeza. É até assim, por exemplo, ontem eu assisti um filme com uma atriz com diastema e passa uma imagem até de sensualidade, dependendo do biotipo da pessoa, né? De mal intencionado, assim, no sentido picante, assim, né? Como você falou aí, se for né? pegar cada posição do dente,
eu vou conseguir te falar de todas elas. É isso aí. Flores, recado final aí para o nosso público do podcast, mais de 20 países aí acompanhando esse trabalho aí que a gente vem trazendo com amor, com carinho, sem pressa nem pausa aí no episódio número 146. É esse aí. Flores, mensagem aí para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer vocês e principalmente você estar envolvido nesse congresso, né, e outros, né, o Pro Experiência também tive um pouquinho de dificuldade dessa mudança de nome, né, porque já está com muitas versões do nome antigo, esse modelo novo, né, então o pessoal ainda não entendeu ainda toda essa mudança é para benefício e não para piorar nada, para melhorar e para atualizar dentro dos moldes atuais, né, e assim, eu sou um apaixonado por falar, por dar aula, por passar alguma coisa. A PDS sempre esteve aí apoiando a nossa classe, sempre pôde contar comigo no que eu poderia fazer, né? Eu trabalho mais nos bastidores e eu queria convidar vocês para estar lá, porque já estamos quanto tempo aí, 2, 3 anos aí, eu tô com sede, tá todo mundo com sede desse evento. E ele vai ser um sucesso com certeza, né? Ainda mais com o apoio de vocês e as pessoas que estão no bastidor que a gente não conhece, né? Então, assim, a gente está fazendo uma coisa muito bonita, a grade está muito interessante, né? Se informem lá. E eu vou estar lá, é um bate-papo rápido, 1 hora. Eu posso ficar um pouquinho ali, eu vou cobrar as análises. Já pedi para montar uma barraquinha, começar a cobrar. Não, isso eu faço de boa, não tem problema nenhum com isso. Eu tenho amigos que me mandam fotografia para... O que você acha desse funcionário, né? Só não manda da esposa, pelo amor de Deus. Pô, tem vaga na K2Go, viu? Tem vaga na K2Go, né? Você pode ser um consultor na K2Go, hein? Quem somos nós, né? Brincando. Tá bem próximo e não deixa para a última hora, o técnico deixa tudo para a última hora, né? Também o ano que vem está projetando alguma coisa, né? Eu vou pedir uma licença para a PDS para poder falar disso. Para a Balneário, a gente já está projetando também um meeting. Eu estou 100% envolvido, né? Dentro da profissão, né? Porque eu gosto, não é que eu quero me aparecer nada, eu não tenho essas pretensões, nunca tive. E o ano que vem eu tenho que fazer meu livro, ligado, Visagismo à Morfologia. Ou Morfologia à Visagismo. Temos que marcar aí um lançamento, fazer uma live sobre esse livro e depois marcar lá uma tarde, uma noite de autógrafo. Com certeza. Tá, maravilhoso. Então eu estou colocando essa data para mim para eu fazer, né, 2023. Perfeito. Tá bom? Maravilhoso, Flores. E respondendo aqui o Evaldo, quando vai ser a PDESP? A PDESP agora é Pro Experience, meu amigo. Então acesse o link que está aparecendo aqui no proexperience.pdespbr.com e vai ser do dia 29 de setembro, começa numa quinta-feira, vai até sábado, até o dia 1º de outubro, estaremos lá todos, né? O professor Flores vai estar na programação dos Masters, dando a sua aula sobre a morfologia e todo esse tema que nós estamos explorando aqui agora, né? Os perfis, os 4 temperamentos. Eu e o Thiago fazendo a abertura das trilhas, né? Falando da trilha de gestão. E, assim, se você não está feliz por algum motivo dentro da sua profissão, desde que você gosta da profissão, se você acha que não tem tempo, está com algemas de ouro, você trabalha demais, não sente esse reconhecimento, tem dificuldade em precificar, tem dificuldade em contratar, em lidar com equipe, manda um direct aí, @comunidade K2Go, tá? Nós agendamos uma interativa sem custo, que é a porta de entrada para a consultoria, na maioria das vezes não é necessário, a gente só dá uma orientação até para preparar a pessoa, e depois, no momento certo, a gente faz grandes, aí, mais de 140 consultorias, a maioria em laboratórios de prótese, dentro e fora do Brasil. Então, a gente gosta de compartilhar muito essa experiência. Não somos os melhores, mas temos uma rede de contatos e um trabalho muito sério, sem pressa, nem pausa, consistente, trazendo as melhores práticas para que você seja feliz. Porque essa é a tônica da vida, o lucro no sentido mais amplo, o lucro no sentido de você ter mais tempo para conhecer o seu funcionário, para viver com a sua família, para fazer as coisas que você gosta. Melancolia é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. A felicidade seja a sua melhor versão agora, aqui no momento presente, porque o presente é uma dádiva, por isso que ele se chama presente. E é uma coisa totalmente democrática, porque todos nós recebemos 24 horas, todos os dias quando nós acordamos, enquanto estivermos acordando. Então vamos ser a nossa melhor versão nessas 24 horas. Isso aí, gente. Muito obrigado, Flores.
Adorei esse papo. Com certeza teremos mais uns encontros aí. Obrigado, Thiago. E um abraço. Até a próxima. Pessoal, espero vocês lá, dia 29, né? Na grade Isso, oficial. 29 de setembro. Depois eu vou estar na Renfort, vou estar na Dental Creme, vou estar ali rodando ali, com quem quiser conversar comigo depois, tá bom? Isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até 29, 30 e dia 1º de outubro. É isso aí. Então você vai poder encontrar a K2Go no dia 29 e eu vou participar no dia 1º de outubro também na trilha da parte de tecnologia. Então, se quiser encontrar com todos nós aqui, vai lá no ProExperience, já adquire seu ingresso agora, o site está aqui, proexperience.apdespbr.com. Lá tem todas as informações que vocês precisarem. E é isso, pessoal. Muito obrigado e um abraço. Abraço, obrigado. Abraço.